E, cara, tem muita aplicação. Pior que tem, velho. Tem muita aplicação. Depende do que você vai fazer. Com o que você vai trabalhar. Mas, por exemplo, você vai trabalhar no mercado financeiro, né? Montar carteira de ação, qual que é a carteira que vai te dar o maior retorno, o menor risco. Isso aí é estatística 2 pura, cara. Você tem que otimizar. É cálculo com estatística. Tem que fazer teste de hipótese. Aí você tem que. Qual que é o retorno? O retorno tem que ser máximo. Ou seja, uma função máxima, deriva igual a zero. Só que você acha que a sua função, você vai investir em um ativo só, Lucas? Você vai investir em um ativo só? Claro que não. Tem a teoria da diversidade, né? Você tem que apostar em vários ativos para diminuir o seu risco. Aí, a sua função retorno tem tipo 5 variáveis. Você tem que fazer um cálculo ali do X1, do X2, do X3, do X4, do X5. Qual porcentagem você vai investir em cada ação, em cada ativo, para trazer o retorno máximo e, ao mesmo tempo, o risco mínimo. Então, sim, tem muita aplicação. Muita, né? Economia, administração, mas depende, né? Claro que depende com que você vai trabalhar. Você, por exemplo, você está usando isso agora que você já formou? Estatística 2 e cálculo? Cara, no momento, não, mas eu lembro que para algumas coisas eu, na verdade, uso para entender um pouco mais, principalmente na questão do mercado financeiro, igual você falou, porque eu lembro de matérias que eu tive mais para frente, como, por exemplo, mercado de capitais, em que a gente usava algumas fórmulas que vinham justamente que usavam, né, a base que a estatística e o cálculo deram para justamente fazer a aplicação em carteira. Lucas, quando você estava estudando cálculo e estatística, tinha alguma coisa que te impedia de começar as aulas particulares? Ou você já começou, tipo, de primeira? Começou o cálculo, vou marcar aula particular. Cara, quando eu comecei o cálculo, não, porque o cálculo 1 começa com o pré-cálculo, né? Então a gente não sabe muito bem o que esperar, mas a partir do momento que as coisas foram começando a se embaralhar ali com o começo da matéria de fato do cálculo 1, aí quando eu estava ouvindo algumas pessoas falarem sobre o primeiro aulão, eu falei assim, vai ser o ideal mesmo. Aí eu fui. A gente chegou a fazer aula particular? Depois disso a gente fez aula particular de cálculo 1, algumas ali, mas eu estava bem preparado já. Aí cálculo 2 foram várias, que foi uma matéria que eu achei bem mais complexa. E estatística 2 também foram mais extensas justamente pela complexidade de como que o professor aborda a matéria. Lucas, quais eram as suas maiores dificuldades em cálculo e estatística? Eu acho que a maior dificuldade é justamente o que te ajuda, o que você consegue trabalhar tão bem, que às vezes você está tão perdido que você não sabe nem por onde começar, sabe? Não só na questão de um problema específico, mas na questão macro de a prova é daqui a 3 semanas. Eu acho que entendi, mas eu não tenho certeza, então eu não sei nem por onde começar. Eu posso começar pela primeira parte da matéria, mas na hora que chegou, às vezes, nos exercícios, eu não sei como que as coisas se conectam, qual que é a melhor abordagem, que, igual você falou, vai minimizar a quantidade de tempo que eu vou ter que gastar em cada exercício. E, como eu falei, se destilando a matéria, fica bem mais fácil. Depois de fazer essas aulas, você lembra mais ou menos quanto foi essa nota? Cálculo 1, cálculo 2, estatística 2? Porque a média para passar é 70%, né? Foi mais próximo de 70%, mais próximo de 100%? Só para a gente ter uma noção. Cara, eu passei em cálculo 1, pelo que eu falei. Eu fui muito bem no começo, no final eu fui dando as desleixadas, até porque eu estava preso com outras matérias, consegui passar, peguei a média. Mas logo depois disso teve cálculo 2, que eu tive que ganhar muito, mas finalmente eu consegui passar. Aí eu passei com 80 e alguma coisa por cento, e aí estatística 2, eu tive que fazer uma substitutiva, porque eu comecei eu fui pegando mais a matéria à medida que eu fui me empenhando mais nos problemas, né? Eu não sabia mais ou menos como é que ia ser em que nível que as pessoas meio que extrapolavam, essa matéria com esse professor é muito difícil, então eu não fui tão bem preparado para a primeira prova, mas a partir do momento que eu vi, e a gente marcou algo particular aí, realmente eu mergulhei fundo, e mesmo com a substitutiva, que substituiu a primeira prova, eu tirei, acho que 39 na substitutiva, né, na recuperação. Você tirou 39 na prova substitutiva? A reação não, assim, eu nem lembro. Que é isso? Você foi bem demais, cara.
Parabéns, hein? Bacana, 39,40, você substituiu a nota da PU e conseguiu passar. Eu passei com 80 e tanto. Legal, bacana, bacana. O que você sentiu quando você conseguiu passar em cálculo, passar em estatística? Que se eu consigo, qualquer um consegue, na verdade. Se eu consigo, né, porque eu não tenho uma facilidade, eu não sou tão ruim assim, não, mas eu não tenho essa facilidade na prova que algumas pessoas têm. Eu não devo estar muito longe da média ali, não, mas juntando isso a outras matérias, eu não me identificar muito com essa matéria específica, saber que certos tipos de coisa é aquela coisa, né? Não sei se isso vai ser tão útil para mim, por mais que tenha aplicações, não é algo que eu vou ver diretamente ali, eu ficava meio preguiçoso em relação a isso, mas enfim, foram muitas horas de estudo. Quais foram os principais fatores que te ajudaram a passar? Eu acho que repetição de exercício. Repetição de exercício. Da matéria de estatística 2, principalmente das provas antigas e, enfim, do seu conhecimento do professor, porque, né, a abordagem dele é muito importante para como você vai fazer as provas, mas as outras duas matérias foi mais repetição de exercício mesmo, desenfreado. Se você pudesse conversar com o Lucas, lá de 2016, que estava começando o cálculo, que não tinha muita noção do que aparecia na frente dele, quais dicas você falaria para ele? O que o Lucas do futuro falaria para o Lucas do passado? Para facilitar a vida dele. Eu diria, algumas coisas vão parecer muito difíceis no começo, elas de fato são complexas, mas não é impossível, não é tão difícil quanto parece assim. Você só precisa de praticar bastante até que você encontre os padrões e começa a fazer o máximo de exercício quanto antes. Então, fica aí essas dicas aí para a galera que está cursando cálculo agora, né? Muito obrigado pela sua participação, Lucas. Com certeza esse podcast aqui, essa conversa, gerou muito valor. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Valeu.